Capítulo 8 de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, a falta de autodisciplina. Neste capítulo, Hill explora como a falta de autodisciplina é uma das principais maneiras pelas quais o diabo mantém as pessoas presas ao fracasso, já que a autodisciplina é essencial para alcançar os objetivos e manter o foco no sucesso. Um dos aspectos centrais do livro, o controle da mente e a libertação da influência das forças negativas que impedem o sucesso. Neste capítulo, Hill foca no conceito de medo como uma das armas mais poderosas usadas pelo diabo para dominar os indivíduos e mantê-los afastados da realização de seu potencial. Ele argumenta que o medo é um dos maiores obstáculos para a liberdade pessoal e profissional, e oferece uma visão sobre como superá-lo para alcançar uma vida de sucesso e prosperidade. O medo, segundo Hill, é cultivado pela mente humana, e sua superação depende de um esforço consciente para eliminar as influências negativas e substituir os pensamentos limitantes por uma mentalidade positiva e controlada. 1. O medo como a principal arma do diabo. No início do capítulo, Hill dedica-se a discutir a natureza do medo e como ele é utilizado pelo diabo como a principal ferramenta de controle sobre as pessoas. Ele afirma que o medo é o principal obstáculo para o sucesso, pois mantém os indivíduos em um estado de paralisia e os impede de agir de maneira decisiva e determinada. O medo, em suas diversas formas, limita as escolhas e enfraquece a capacidade de tomar decisões. Hill classifica o medo como uma das ferramentas mais eficazes do diabo porque ele não é um inimigo físico ou visível. Ao contrário, o medo é algo que reside dentro da mente da pessoa. Ele surge de pensamentos negativos e de incerteza sobre o futuro, muitas vezes sem fundamento real, mas com o poder de paralisar a pessoa, fazendo com que ela evite tomar riscos e, consequentemente, perca oportunidades valiosas. Hill apresenta o medo como um inimigo invisível, que se manifesta principalmente em 5 formas. Medo da pobreza. O receio de não ter recursos suficientes para viver, sobreviver ou alcançar objetivos. Medo da crítica. O medo do julgamento e da opinião dos outros. Medo de doenças. A preocupação excessiva com a saúde, que pode criar um estado de ansiedade constante. Medo de perda do amor. O temor de ser rejeitado ou de perder a afeição das pessoas próximas. Medo da velhice. O medo de envelhecer, de perder a vitalidade e as capacidades físicas ou mentais. Medo da morte. O medo do fim da vida e da incerteza sobre o que vem depois. Esses medos são as manifestações mais comuns que, segundo Hill, mantêm as pessoas em um estado de inatividade e fragilidade emocional. Eles dominam a mente e impedem o indivíduo de tomar decisões racionais e de se comportar de maneira proativa. 2. Como o medo afeta a decisão e a ação. O diabo, conforme discutido no livro, usa o medo para enfraquecer a confiança das pessoas e para enfraquecer a capacidade de tomar decisões. A paralisia gerada pelo medo faz com que as pessoas procrastinem, evitem tomar decisões importantes e se mantenham em um estado de inatividade. Isso é exatamente o que o diabo deseja, porque ele sabe que a indecisão é uma das maiores forças que mantém as pessoas presas no fracasso. Hill destaca que os medos irracionais, como o medo de errar ou o medo de tentar algo novo, são as barreiras mais significativas para o sucesso. Quando uma pessoa é dominada por esses medos, ela perde sua capacidade de agir. A ação decisiva, por outro lado, é uma das chaves para alcançar o sucesso. O medo de errar impede as pessoas de aprender com os próprios erros e de seguir em frente com seus projetos, o que as impede de experimentar o crescimento. A mentalidade do diabo se baseia, então, em convencer os indivíduos de que agir é perigoso, que o erro é inaceitável e que os riscos são sempre negativos. Quando as pessoas se deixam levar por essa mentalidade, elas ficam presas a uma existência de inação e receio. 3. A natureza da autossabotagem e o medo do sucesso. Hill explora também como o medo do sucesso pode ser um obstáculo poderoso. Embora pareça paradoxal, muitas pessoas têm medo de ter sucesso porque isso implica mudanças e responsabilidades adicionais que podem ser desconfortáveis ou desconhecidas. O medo do sucesso muitas vezes se manifesta em uma falta de confiança nas próprias habilidades ou no receio de que o sucesso traga maiores exigências e expectativas.
Ele descreve como o medo do sucesso pode resultar em autossabotagem, onde o indivíduo inconscientemente cria barreiras para evitar alcançar seus objetivos. Isso ocorre porque o sucesso traz consigo uma sensação de insegurança em relação ao que a pessoa fará com ele, como ela será vista pelos outros ou como lidará com as novas pressões que o sucesso pode trazer. Rio destaca que essa insegurança é alimentada por uma falta de controle sobre a mente e pela falta de um propósito claro e focado. 4. Como superar o medo? O poder do pensamento positivo. Uma das maiores lições do capítulo é a proposta de Rio para superar o medo, o pensamento positivo. Segundo Rio, para eliminar os medos que paralisam a mente, é necessário substituir esses pensamentos negativos por afirmações e pensamentos construtivos. Ele ensina que a mente humana pode ser treinada para focar no que é positivo e desejado, em vez de se concentrar no que é indesejado e amedrontador. Rio oferece a prática das afirmações como uma ferramenta poderosa para combater o medo. Ao repetir para si mesmo que é capaz, que pode vencer as dificuldades e que está no controle de seu destino, a pessoa começa a substituir o medo pela confiança. Rio sugere que o indivíduo crie uma afirmação pessoal e a repita constantemente para programar sua mente para o sucesso. A mudança de mentalidade proposta por Rio não é apenas uma questão de pensamento superficial, mas sim de uma transformação profunda na maneira como a pessoa encara o mundo. Ele defende que, ao cultivar uma mentalidade positiva, a pessoa é capaz de atrair circunstâncias favoráveis, que, por sua vez, reforçam sua confiança e capacidade de tomar decisões acertadas. 5. A influência da fé e da confiança. No capítulo, Rio também discute o poder da fé e da confiança como antídotos para o medo. Ele argumenta que a fé em si mesmo e no universo ao redor é uma das qualidades mais poderosas que qualquer pessoa pode cultivar. Quando alguém tem fé em suas próprias habilidades, as forças do medo não têm o mesmo poder sobre essa pessoa. A confiança, alimentada pela fé, permite que o indivíduo tome decisões com mais clareza, sem ser paralisado pelo receio. A pessoa com fé não teme o fracasso, porque entende que o fracasso é apenas uma etapa no caminho para o sucesso e uma oportunidade de aprendizado. Essa confiança é fundamental para que a pessoa tome ações consistentes em direção aos seus objetivos, sem ser dominada pelas incertezas. 6. A resistência ao medo como parte do crescimento pessoal. Rio observa que, ao longo do tempo, ao se desafiar e aprender a lidar com o medo, a pessoa cria uma resistência mental que a torna mais forte e mais capaz de enfrentar desafios no futuro. O medo, então, não é algo a ser simplesmente eliminado, mas algo a ser confrontado e superado repetidamente. Cada vez que o indivíduo enfrenta e vence um medo, ele cresce em confiança e capacidade, tornando-se mais apto a lidar com situações complexas e adversas no futuro. Além disso, a resistência ao medo traz uma transformação interna significativa. A pessoa começa a ver os desafios como oportunidades, e não como ameaças. Isso altera completamente a forma como ela lida com os problemas e com as oportunidades que surgem em sua vida. 7. Conclusão: o caminho para a liberdade pessoal. O capítulo 8 de Mais Esperto que o Diabo nos lembra que o medo é uma das forças mais destrutivas que qualquer ser humano pode enfrentar. No entanto, também nos ensina que o medo pode ser superado, desde que a pessoa esteja disposta a desenvolver controle sobre seus pensamentos, praticar o pensamento positivo, cultivar fé e confiar em suas próprias habilidades. O medo pode ser uma prisão invisível que impede o progresso, mas com as ferramentas certas, como a autodisciplina, a afirmação positiva e a persistência, ele pode ser vencido. Superar o medo não significa que ele desapareça completamente, mas que ele perde seu poder de paralisar a pessoa e começa a ser visto como um obstáculo a ser superado a cada passo em direção ao sucesso. Portanto, o capítulo 8 ensina que, para se libertar das forças negativas que nos mantêm na mediocridade, é essencial confrontar e superar o medo, substituindo por confiança, fé e ação determinada.